Bem, boa noite a todas e a todos. Nós estamos mais uma vez aqui para conversar com todos vocês. Mais uma live da CTB, nesse momento de pandemia do coronavírus, que tanto tem afetado a vida dos brasileiros, em especial do povo fluminense. Hoje a CTB tem o prazer de receber aqui na nossa sala a doutora Juliane Mumbelli, que é procuradora do trabalho e atualmente é coordenadora da Coordenadoria de Defesa do Meio Ambiente do Trabalho do Ministério Público do Trabalho do Rio de Janeiro. Correto, doutora? Correto. Boa tarde. E temos a honra também de receber aqui o doutor Rivaldo Venâncio da Cunha, que é médico infectologista, coordenador de Vigilância em Saúde e Laboratórios de Referência da Fiocruz e professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. É isso, doutor? É isso, Paulinho. Muitíssimo obrigado pelo convite. É uma imensa satisfação estar conversando contigo e com os nossos ouvintes e assistentes aqui. Doutora Juliane. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, doutor Rivaldo. É uma honra estar aqui. É um prazer trazer para vocês um pouco da atuação do Ministério Público do Trabalho, que é um órgão que está totalmente voltado e preocupado em atender a segurança e a saúde dos trabalhadores nesse momento tão difícil. Então, nossos convidados já devidamente apresentados, eu queria, doutor Rivaldo e doutora Juliane, dizer o seguinte: nós estamos assistindo aqui no Brasil uma situação de muita dificuldade para o povo brasileiro. O Brasil foi pego com essa questão do coronavírus numa situação muito dramática. Desemprego altíssimo, os índices de pobreza aumentando. Aqui no Rio de Janeiro não é diferente. A gente tem visto o número de famílias que estão morando sob as marquises nos prédios do centro da cidade. Isso é um sinal de que a pobreza no município do Rio de Janeiro tem sido grande, e a gente está vendo que as providências que estão sendo tomadas, elas ficam aquém daquela nossa expectativa. No mundo, os olhares se voltam para a China, e tem uma nova onda de coronavírus, está sendo anunciado lá uma testagem em massa. Nós estamos vendo os números estarrecedores dos Estados Unidos. E aqui no Brasil, a gente fala que vai flexibilizar. Vamos liberar geral. A ideia que passa é essa, né? Vamos liberar geral. Mesmo que as autoridades falem que vão escalonar, que vão ter etapas de liberação, essas coisas todinha. Eu gostaria de saber, assim, doutora, a gente viu que o MP se pronunciou, coisa de um mês atrás, um mês e meio, sobre uma decisão da Fundação Oswaldo Cruz e da Universidade Federal do Rio de Janeiro, sobre a recomendação da instituição de lockdown aqui no Rio de Janeiro. O Ministério Público se pronunciou e fez chegar ao governador do Estado, que essa era uma decisão correta a se fazer naquela hora, naquele momento. Como que o Ministério Público está atuando nesse momento? Quais são as iniciativas? E a mesma pergunta eu faço ao doutor Rivaldo: como que a academia tem agido durante esse período em que foi daquela publicação, Rivaldo, até os dias atuais? Quais são as iniciativas e por que há tanta resistência das autoridades em acatar recomendações da ciência? Doutora, a senhora com a palavra.
Paulo, você sabe que o Ministério Público ele é um órgão que é subdividido, né? São vários ramos de atuação. Então, eu estou aqui pelo Ministério Público do Trabalho, né? Que é um ramo do Ministério Público da União que atua na defesa dos direitos e dos interesses da classe trabalhadora, dos trabalhadores em geral, coletivamente considerados, enfim. Então, o Ministério Público do Trabalho, ele, desde o primeiro momento de declaração, né, de decretação do estado de calamidade, ele se preocupou em como olhar, como atender, como assegurar as condições mínimas de saúde e segurança, né, para os trabalhadores, de uma maneira geral. Mas a gente sabe que, depois o Dr. Rivaldo até pode explicar um pouco mais sobre isso, que há categorias que enfrentam um risco maior, um risco mais elevado, né? Então, logo no início, logo no primeiro momento, o Ministério Público do Trabalho estabeleceu um grupo de trabalho nacional, que foi replicado. É importante observar que o Ministério Público do Trabalho é nacional, né? Estabeleceu um grupo de trabalho nacional, que foi replicado em cada regional, e esse grupo de trabalho elegeu, dentro das coordenadorias regionais, as atividades que elas mereciam um olhar mais imediato, mais automático. Seriam os profissionais de saúde, os profissionais de transporte urbano, petróleo e gás, indústria offshore, profissionais de transporte por aplicativo, catadores de resíduos, agentes de segurança, entre algumas outras categorias, né, para não citar todas. Então, para essas categorias, foram feitas notas técnicas de orientação para que todas as procuradorias pudessem instar os empregadores a demonstrar que estavam cumprindo aquelas notas técnicas, aquelas orientações. Então, passamos a expedir recomendações para os empregadores. E também continuamos atuando mediante denúncia, que é a nossa forma normal, né, de atuação, mais comum de atuação. Então, eu trouxe até alguns números, porque eu fiquei muito impressionada com esses números quando eu fui buscar, desde o dia 16 de março, né, que foi, digamos assim, a data recorte inicial que a gente começou a receber denúncias de irregularidades trabalhistas, que em decorrência da Covid, nós já recebemos 6.570 denúncias, entre 16 de março e 31 de maio. Dessas denúncias, nós instauramos 1.070 inquéritos civis e expedimos 1.200, quase 1.300 recomendações dentro desses inquéritos para os empregadores, para que eles cumprissem essas normas. E essas normas, elas não foram feitas apenas por procuradores, né, que são formados em direito. Nós temos um corpo técnico formado por médicos, engenheiros do trabalho, engenheiros de segurança do trabalho, médicos do trabalho, infectologistas que foram consultados, e todas elas com base nas recomendações das autoridades sanitárias, né? As recomendações da Anvisa. Aqui no Rio de Janeiro, as recomendações foram feitas pela Secretaria de Estado de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde também. Então, foi assim aquele primeiro momento. E aí, a partir de então, a gente começou a atuar dentro dos inquéritos e dentro também do que a gente chama de procedimentos promocionais. Cada categoria dessas que eu sei, que foi considerada uma categoria foco, categoria com grupo com risco mais elevado, foram instaurados procedimentos promocionais, que é onde a gente tenta entender o impacto, a consequência, né, da exposição daquele trabalhador, o que aquele trabalhador precisa para se proteger. E dentre as recomendações, são coisas desde questões de disponibilizar álcool gel, disponibilizar máscara, como também estabelecer medidas administrativas de evitar aglomeração, de evitar muita gente no ambiente. Mas o principal foi a recomendação de home office, evitar o trabalho presencial, quando não é possível trabalho presencial, estabelecer turnos, né, de trabalho, para que haja
menor número de pessoas, né, mais pessoas em home office, afastamento de pessoas de grupo de risco, além, é claro, das medidas preconizadas na medida provisória, né, que possibilitou que os empregadores dessem férias, antecipassem férias coletivas, né, além de tudo isso. Então, foi a nossa atuação, né, inicial, nesse primeiro momento. E aí a gente começou a se organizar para poder verificar dentro das denúncias que chegavam, dentro dos inquéritos civis, se aqueles fatos eram verdadeiros. Nós estávamos muito acostumados a atuar fazendo inspeções nos locais de trabalho, mas não podemos agora ir, né, aos estabelecimentos para ver se o pessoal está utilizando equipamento de proteção, se realmente as pessoas de grupo de risco estão fora, se medidas administrativas ou anteparos, enfim, foram adotados. Então, um segundo eixo de atuação foi a formação de convênios com entidades, com sindicatos, com conselhos de classe. Firmamos convênio com o CREMERGE, firmamos convênio com o COREM, sindicatos médicos, sindicato dos enfermeiros, outras categorias, comerciários, sempre para nos dar subsídios, elementos, relatórios, para que a gente pudesse, de certa forma, chegar no trabalhador, conseguir falar com ele, chegar, eu digo virtualmente, porque nós também estamos em teletrabalho, tomando depoimentos por telefone, tomando depoimento por videoconferência, para instruir os nossos inquéritos. E aí, então, começamos a trabalhar dessa forma. Então, foi uma atuação bastante concentrada, bastante intensa nesse período todo. Vou passar aqui para o nosso camarada aqui, nosso amigo Rivaldo. Ei, boa tarde. Mais uma vez, Paulinho, boa tarde, obrigado pelo convite, imensa satisfação estar aqui conversando contigo, com a doutora Juliane, do Ministério Público do Trabalho, importantíssima instituição que o país tem e merece respeito, né? Eu gostaria de deixar claro que as opiniões aqui emitidas são de minha única e exclusiva responsabilidade, não expressam necessariamente a opinião da Fundação Oswaldo Cruz, nem a opinião da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, instituições com as quais eu tenho vínculo empregatício. Então, para uma ou outra função, o que aqui disser é responsabilidade minha. Pois bem, a Fundação Oswaldo Cruz, essa instituição também patrimônio da sociedade brasileira, como o Ministério Público do Trabalho e tantas outras instituições no país, a partir de dezembro, quando começaram as notícias em escala mundial surgindo sobre o que estava acontecendo na China, nós procuramos reunir o nosso corpo de pesquisadores, o laboratório de referência. Nós temos um laboratório de referência que é reconhecido pelo Ministério da Saúde, a Organização Pan-Americana e a Organização Mundial de Saúde, é o laboratório de vírus respiratórios e sarampo, e nós trabalhamos com essa área há mais de 60 anos, aproximadamente, então um laboratório consolidado, respeitadíssimo, e já fomos acompanhando a partir da divulgação da sequência genética do vírus, fomos ver como faríamos o diagnóstico, etc. e tal, e claro, sempre conversando com o Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância e Saúde, e nós, óbvio, detectamos o principal, olha, precisamos, para acompanhar a evolução, a possível entrada da doença no Brasil, o primeiro desafio é dispor no país de um teste para fazer esse diagnóstico laboratorial. Então, a Fiocruz, o seu corpo de pesquisadores, com os parceiros nacionais e, sobretudo, internacionais, ela mergulhou nesse processo a partir da primeira semana de fevereiro e de tal forma que, no final de fevereiro, já tínhamos um teste, ainda um kit para diagnóstico muito manual, digamos assim, muito artesanal, e foram entregues para o Ministério da Saúde cerca de 1.000 testes no mês de fevereiro.
No mês de março, já conseguimos produzir quase 60 mil testes. Tivemos um crescimento substancial. E vimos também que não tinha como a Fiocruz sozinha fazer esse diagnóstico, era necessário compartilhar esse conhecimento com outros laboratórios. Inicialmente foram treinados pela Fiocruz, junto com a Organização Pan-Americana de Saúde, o laboratório, o Instituto Adolfo Lutz de São Paulo e o Instituto Evandro Chagas de Belém do Pará. Em seguida, laboratórios de 9 países latino-americanos e depois todos os laboratórios centrais de saúde pública do país foram treinados também por essa rede para poder capilarizar esse diagnóstico. Então, foram tarefas que mobilizaram a Fundação Oswaldo Cruz no primeiro momento e melhorar e industrializar a capacidade de produção deste kit para diagnóstico. No mês de março, nós já entregamos, então, como eu disse, 57 mil testes, abril 1.200.000 testes e maio 1.500.000 testes, com a expectativa de 2 milhões em junho já. Então, é um processo de crescimento muito intenso que está acontecendo, de tal forma que todos os laboratórios centrais de saúde pública do país dispõem desse material para fazer o seu diagnóstico. Outra coisa que a Fiocruz também se dedicou foi em relação à assistência. No mês de março, final de fevereiro e março, nós vivíamos uma situação angustiante no Rio de Janeiro, porque já sabíamos pela experiência internacional que iríamos necessitar de muito mais leitos de terapia intensiva e dispunhamos de pouco. Então, em parceria com o Ministério da Saúde, na realidade, 90% praticamente do financiamento foi do Ministério da Saúde, construímos um hospital em tempo recorde, não é um hospital de campanha, é um hospital que tem condições de permanecer ali pelo menos 15, 20 anos, bem cuidado, evidentemente, mas com a capacidade que, quando plenamente ocupada, chegaria aí a algo próximo de 200 leitos, a quase totalidade de terapia intensiva ou semi-intensiva. Foi outra entrega para a sociedade brasileira, ao mesmo tempo em que percebemos que era necessário acompanhar os números, a dinâmica da doença, para onde ela iria caminhar, quais eram as suas tendências. E, claro, por ter um corpo muito grande de pesquisadores em vários estados do país, com conexões com os outros pesquisadores de universidade e tal, fomos instados, solicitados pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro para que dessem uma opinião diante da situação que estava naquele momento ali. E esse conjunto de pesquisadores, debruçado sobre o que nós temos de conhecimento científico acumulado em relação à doença, sobretudo com algumas questões incontestes. Primeiro, não temos vacina. Segundo, não temos um tratamento preventivo. Terceiro, não temos um tratamento 100% curativo, efetivo, confirmado. O modo de transmissão desse vírus é de pessoa a pessoa por meio das gotículas que nós expelimos quando estamos falando ou espirramos ou tossimos. Ou então, de uma forma indireta, alguma dessas secreções que possam ficar em algum objeto, uma maçaneta que a gente coloque a mão, leve aos olhos, ao rosto e possa fazer a transmissão. Se eu sei que o mecanismo de transmissão é esse, que eu não tenho mecanismos de prevenção, a única maneira que existia e existe atualmente é afastar a distância física entre as pessoas, adicionando uma barreira física também, que seriam máscaras ou esses face shields que a gente tem utilizado, aquele protetor facial, e afastando as pessoas uma da outra e melhorando a higiene de mãos, rosto, óculos, etc. e tal. E também observávamos naquele momento uma escalada muito grande pelas unidades de terapia intensiva, o leito de terapia intensiva. Nós chegamos dias no estado do Rio de Janeiro, Paulinho, de termos cerca de 400 pessoas esperando um leito de UTI, de terapia intensiva. Então, só havia um momento, uma situação a fazer, era dar uma parada,
distanciamento físico entre as pessoas, evitar todo aí qualquer aglomeração. Então o transporte coletivo é fundamental, teatro, cinema, templos, todo e qualquer local, feira livre que possa acumular pessoas, e salas de aula, rede pública, privada, tem que ter esse distanciamento. E o que a Fiocruz fez foi um apelo, atendendo ao Ministério Público Estadual, em defesa da vida. Infelizmente, em determinado momento, aquilo ficou parecendo um fla-flu, um defendendo uma posição e outro defendendo outra. Nós sabemos que esse afastamento físico, ele é muito doloroso. Não é uma medida para ser comemorada, para a gente sair sorrindo. Eu peguei a doença, eu tive a doença com confirmação, fiquei 14 dias. É muito estressante a gente ficar sem contato com ninguém, sem poder sair na rua, sem poder sair da porta do apartamento. É angustiante. Não é algo fácil de ser feito, mas é um sacrifício individual em defesa da vida, para preservar a vida das pessoas que nós gostamos, com as quais nós temos contato, que estão no nosso entorno. Então foi isso que a Fiocruz fez. Não foi, só finalizando, não foi se posicionar contra a posição de A, de B, de C ou de não. Infelizmente, nós também dizíamos, para finalizar essa intervenção agora, Paulo, nós dizíamos que, dadas as características sociais, econômicas e epidemiológicas de um estado, sobretudo a região metropolitana do Rio de Janeiro, esta política de afastamento só seria possível, só daria os resultados esperados se fosse acompanhada de medidas de proteção social, de distribuição de renda para aqueles desempregados, aqueles subdesempregados que não tinham como aderir a esse afastamento. Milhões de pessoas que trabalham de dia para comer à noite. Então, ou o Estado, enquanto superestrutura, ajuda essas famílias que não têm o que comer à noite e precisa trabalhar durante o dia, ou chega a determinado ponto que o lockdown fica como um conceito que a gente fala, sabendo que, na prática, só uma pequena parcela da população tem, de fato, as plenas condições de exercer. Então, Rivaldo, essa abordagem foi muito boa, da doutora. Em função desta posição adotada tanto pelo Ministério Público quanto pela Fundação Oswaldo Cruz, a CTB reuniu seu corpo dirigente, analisou as questões abordadas pelas duas instituições. Nós fomos a única central sindical do Rio de Janeiro que aprovou a adoção do lockdown como a medida mais eficaz no enfrentamento do coronavírus, dado todas essas informações trazidas para o debate. Mas o fato concreto é que parece que a pressão que o governo federal tem feito sobre os governos estaduais, mais a pressão do setor do empresariado, venceu o debate. Essa é, assim, a conclusão que a gente está chegando, que é uma pressão muito grande da economia sobre a vida. E o que está acontecendo é o seguinte: aqui no Rio de Janeiro, no dia 20 de maio, se eu não me engano, o governo do Estado apresentou um programa chamado aqui de Pacto pela Economia, a reorganização, Pacto Social pela Saúde e pela Economia do Estado do Rio de Janeiro, que era a adoção por cores de estágios de flexibilização. Mas a gente sabe que isso não está acontecendo na prática, é só andar pelas ruas. E aí libera o transporte intermunicipal, reabertura de shoppings, comércio de rua, enfim, uma série de medidas de flexibilização que a gente sabe, doutora, que quem está neste trânsito para lá e para cá são trabalhadores e trabalhadoras. São pessoas que moram na periferia, são pessoas que moram nos bairros populares, são pessoas que moram nas favelas do Rio de Janeiro. E eu digo aqui, como que nós vamos tratar dessa questão
doutora e Rivaldo, são milhares, são milhões de pessoas que estão sendo convocadas de novo para voltar ao trabalho. E as condições necessárias para a precaução não foram adotadas nessas comunidades, nessas localidades. Pode ser até que nas empresas, nos shoppings, em algumas empresas, né, e nos shoppings, nós estamos vendo, né, que as medidas estão sendo adotadas, mas não é a mesma realidade no setor de transporte. Nós estamos vendo os ônibus estupidamente lotados, trens e metrôs, barcas. Enfim, é possível a gente afirmar que nós vamos exportar doença e vamos importar doentes? Exportar doença, talvez agora com a interiorização, né, da doença, que é o fenômeno que está acontecendo, infelizmente, pode ser uma realidade, né? Eu achei interessante a fala do Dr. Rivaldo. Eu queria deixar claro que o Ministério Público do Trabalho, toda a atuação dele, desde da Procuradoria-Geral, Procuradorias Regionais, sempre se pautou pelas orientações das autoridades sanitárias, certo? Então, todas as notas técnicas que foram feitas, elaboradas, todas as recomendações, todas elas estão embasadas sempre com fundamentos técnicos científicos. Eu acho, posso falar pelo órgão nesse sentido. Agora, a partir daqui, eu falo em meu nome. A atuação do Ministério Público do Trabalho nos inquéritos civis, como eu coloquei, no primeiro momento, foi justamente para fazer com que não houvesse, de forma alguma, o contato, evitar aglomeração. Imagina os casos das atividades essenciais, né? Profissionais de saúde, motoristas de ônibus, esses não puderam parar. E alguns empregadores não tomaram as providências minimamente necessárias preconizadas nas notas técnicas e nas recomendações das autoridades de saúde. Então, nós já ajuizamos 10 ou 11 ações civis públicas em face de vários hospitais municipais, em face da Conlurb, em face da Cabify, que é um aplicativo de entregas, em face da empresa Fogo de Chão também, que dispensou os trabalhadores sem nenhum pagamento. E obtivemos muitas medidas liminares. E as medidas liminares que a Justiça do Trabalho reconheceu ali a importância, né, de o judiciário se manifestar e garantir de forma urgente as medidas de proteção, levaram com que a gente conseguisse fazer, por exemplo, com o município do Rio de Janeiro, um acordo. Foram 4 ações civis públicas em face de 4 hospitais municipais de emergência e fizemos um acordo abrangendo todos os 8 grandes hospitais de emergência no Rio de Janeiro para garantia de fornecimento de EPI, garantia de testagem dos profissionais, garantia de afastamento dos profissionais de grupo de risco, sintomáticos e daqueles assintomáticos, mas que convivem com pessoas sintomáticas mediante apresentação de atestado médico, treinamento, capacitação. Então, foi necessário, em alguns casos, nós resolvemos só administrativamente nos inquéritos, mas em muitos casos foi necessário acionar o judiciário, para que o judiciário viesse e garantisse a esses trabalhadores as medidas de urgência. E, paralelamente a isso, nós acompanhamos a atuação do Ministério Público Estadual, da Defensoria Pública também, que recomendaram o lockdown, que recomendaram mais medidas de isolamento e tentaram impedir a flexibilização, né? Houve o ajuizamento de ação e o Judiciário, infelizmente, não correspondeu. O Tribunal de Justiça cassou a liminar que havia sido concedida. Mas, enfim, a nossa atuação do Ministério Público do Trabalho já que houve uma medida, né, do Poder Executivo no sentido de flexibilizar o isolamento, nós temos, então, que proteger esses trabalhadores da melhor forma possível, porque, como o Dr. Rivaldo sabe muito melhor, não há exatamente ainda
não há vacina, não há tratamento, não se sabe exatamente se os EPIs vão poder proteger 100%, né? É muito complicado. Então, eu queria deixar claro que a nossa preocupação toda é essa. A nossa estratégia de atuação foi nesse sentido, né? De tentar, dentro dos inquéritos civis, adotar as medidas, quando não possível, ajuizamento de ações. E a Justiça, a Justiça do Trabalho nos concedeu algumas liminares justamente para a garantia desses trabalhadores. Isso foi muito importante. Seu áudio, Paulo. Isso. O áudio, Paulo. Paulo, seu áudio está fechado. Está desligado seu microfone, Paulo. Não. Assim, Isso. nós vamos exportar mesmo, vamos interiorizar a doença e vamos trazer doenças para o Rio de Janeiro? Veja bem. Suporta isso? Veja bem, Paulo, nós vivemos uma crise, na realidade são várias crises. Várias crises, exatamente. Nós temos uma crise sanitária grave, que não se inicia com a pandemia, ela já existia antes. Perfeito. Ela se agrava com a pandemia, mas os meios de comunicação noticiavam o tempo todo unidades de pronto-socorro superlotadas, etc. e tal, falta de leitos, exames especializados, isso vem se arrastando há um certo tempo. Nós temos um sistema de saúde que é um patrimônio da sociedade brasileira, o Sistema Único de Saúde. Lamentavelmente, não conseguimos, nesses basicamente 40 anos, definir de verdade qual a fonte de financiamento para esse sistema, né? Nós não temos uma fonte de financiamento, enfim, uma atuação de saúde muito focada na cura e não na prevenção, muito no hospital e não na rede de atenção, mas enfim, a crise sanitária ela já existe com todos os ganhos que o SUS proporcionou nos seus períodos de existência, que são ganhos incontestes, né? Década de 90, 2000 até 2010, agora até 2020, mas nós vivemos uma crise, sobretudo na região metropolitana, nas regiões metropolitanas, o Rio é uma delas, né, em especial, onde houve uma redução drástica da rede de atenção primária. Então, a Covid chega e agrava essa crise sanitária. Esta crise sanitária encontra uma grave crise econômica e social. O desemprego já existia, o subemprego já existia, a população de rua já existia. Aquela legião que trabalhava de dia para comer à noite já existia. Ela é agravada, essa crise econômica e social, pela pandemia. E essas duas crises, a sanitária e a econômica social, ela encontra um caldo de cultura que é ímpar no mundo, sobretudo os países mais desenvolvidos. Nós temos uma situação de desigualdade social que é país inteiro, sobretudo nas regiões metropolitanas, que eu diria que é uma desigualdade vergonhosa, repugnante, desumana. Nós vivemos um verdadeiro apartheid social. Apartheid social que não nasceu com a pandemia nem nos últimos 10, 20 anos. Isso é fruto de 500 anos de um modelo de desenvolvimento que esse país vem adotando. Então, nós temos hoje, a pandemia trouxe à tona, mais uma vez, as condições subhumanas em que vive boa parte da população dessas regiões metropolitanas. Essas subhabitações, não dá para chamar aquilo de residência, que nós temos visto todos os dias. Então, essas crises todas aí provocam uma crise humanitária nesse caldo de cultura. Chocante, desesperadora da gente ver pessoas morrendo em pronto-socorro, sentado numa cadeira, sem ter um oxigênio para aliviar, para lhe dar uma morte decente. Eu nem estou falando em salvar. Esses relatos estão de montão de pessoas que morreram dentro de uma unidade de saúde por falta de ar, o comprometimento pulmonar, sem ter, não estou falando nem em respirador, estou falando no oxigênio para aliviar a sua morte. Então, criou-se uma verdadeira crise humanitária, 400 pessoas esperando vagar um leito de terapia intensiva. Esse quadro está dado.
Ele está se interiorizando, mas ele volta depois. Nós temos que colocar no nosso inconsciente e também no consciente que esse processo veio para ficar há alguns anos, a Covid. Essa flexibilização flexibiliza a rocha, flexibiliza, isso vai nos perseguir durante muito tempo. O uso da máscara vai ficar com a gente. Incontestavelmente, existem ramos da economia que estão parando e estão gerando desemprego. Deveríamos ter uma política de Estado que pudesse proteger o pequeno empresário, o pequeno comerciante, o dono da academia que está fechada, ter forma de financiamento para que as pessoas não demitam, porque chega um ponto, longe de mim, não estou defendendo empresário, né? É uma constatação que nós estamos vendo. Da mesma forma, tem que ter fiscalização para aqueles ramos de atividade que têm condições, que têm capital de giro para enfrentar a crise. Não é possível você ficar em casa, não ir trabalhar, os ônibus que então circulariam num patamar decente de afastamento físico, eles são recolhidos para a garagem uma boa quantidade e os que circulam estão superlotados. E não tem fiscalização. O metrô, a mesma coisa. Então, tem situações que são passíveis de serem amenizadas. A solução, sem uma política social macro, e para que tenha uma política social macro, é pedir um entendimento macro, tem que sentar todo mundo em volta de uma mesa, não tem jeito. Um problema dessa magnitude, Paulo, no meu entendimento, não tem um único segmento, seja da saúde, municipal, estadual ou federal, seja só do executivo, que vá dar conta. Só poder público não dá conta. Uma crise humanitária como essa que nós estamos vivendo, gente, em 2 meses e meio, 3 meses, 40 e tantas mil mortes. Não é pouca coisa. Então, ou nós sentamos num clima de paz, de respeito, de construção de alternativas para a sociedade enfrentar, ou nós vamos ficar nesse embate, nesse fla-flu, um dizendo que a responsabilidade é do outro. Nós temos um pano de fundo. Sem política de proteção social, não vai ter lockdown. O desemprego só tende a aumentar, o subemprego só tende a aumentar, as mortes só tendem a aumentar. E muitos, infelizmente, daqueles que hoje ignoram e desdenham a doença, e eu tenho visto vários, já vi vários, que disseram pessoalmente, nossa, eu nunca imaginei que alguém da minha família pudesse morrer de Covid. E mudou de opinião do que dizia, do que tinha postado nas redes sociais até semanas atrás, chorando sobre o caixão de parentes. Infelizmente, essa realidade está se repetindo. Assim, essa situação é uma situação muito dramática. E nós temos muitas responsabilidades. A CTB ela tem fortalecido muito o Fórum das Centrais Sindicais. Nós temos produzido um conteúdo para um debate nacional que interage no Congresso Nacional contra algumas medidas que o governo federal tem anunciado, que precarizam, que retiram direitos, que deveria ser justamente o contrário, né, de proteger, como você tem dito aqui na nossa live. Essas foram as iniciativas que nós tomamos. E uma que a gente considera fundamental é revogar essa emenda constitucional número 95, né, que congelou os investimentos, principalmente na área da saúde. Nesse momento agora, nós estamos dizendo o Estado brasileiro precisa botar dinheiro na mão das pessoas, precisa gerar dinheiro, e é uma mentira muito grande dizer que o Estado não pode emitir moeda. Lógico que pode, né? Lógico que pode. Essa política de arrocho fiscal que alguns segmentos da economia propõem, só fortalece um ou poucos setores da economia, né? Tem setores que estão faturando muito dinheiro. Então, é um problema, é uma luta política. Você fala das crises que nós estamos vivendo. Além dessas, nós estamos vivendo uma grande crise política no Brasil, né? De proporções
inimagináveis até certo tempo, né, atrás, mas é mais uma das lutas que nós temos que fazer. E ainda, a pergunta que se faz em função disso tudo, Rivaldo, já era a hora mesmo da gente liberar geral, né? A última a manifestação da Fiocruz, ela se colocava exatamente contrária, doutora, né? Em função exatamente, né, dessas questões que estão sendo colocadas aqui por nós. Não era a hora de liberar? Ou não era hora de adotar medidas mais restritivas? A adoção de medidas protetivas, de chegar a recursos para que as pequenas e médias empresas pudessem manter os empregos, eu acho que era esse o caminho, né? Penso que liberar não era o melhor, não era a melhor decisão. É isso, doutora? A senhora concorda? Paulo, o fato é que a pandemia ela acabou refletindo a extrema desigualdade social que tem no Brasil. Nós temos no país, estamos entre os piores índices de desigualdade no mundo, né? E agora, cada vez mais. Então, o que nós vemos com a pandemia é que os vulneráveis estão na linha de frente, né? A gente está vendo quais são os profissionais que estão ali atuando na linha de frente. Profissionais de saúde, que a gente sabe que há muito tempo tem sofrido um desmonte muito grande de saúde pública no Brasil. O nosso patrimônio, que é o SUS, está sendo dilapidado ano a ano, não é? Os entregadores de aplicativo, que foram totalmente precarizados. Enfim, são esses profissionais mais vulneráveis que estão na linha de frente que são os mais suscetíveis de óbito, infelizmente, não é? Então, assim, o modelo neoliberal jogou os trabalhadores na informalidade. A gente já vem nesse processo já de alguns anos, e com a reforma trabalhista, e depois com a segunda mini-reforma trabalhista. Esse modelo neoliberal e a reforma trabalhista não geraram mais empregos. E agora, com a pandemia, a gente está exigindo do informal, o Brasil está exigindo do trabalhador informal que se submeta a um risco muito mais elevado de Covid, né? Do que o outro trabalhador que, infelizmente, que felizmente pode ficar em casa, em teletrabalho, em isolamento. É o informal que está indo para a rua, se submetendo e tendo que se dispor a se sujeitar a esse risco enorme. Então, nós somos colocados numa lenta agonia, não é? Uma lenta agonia de um isolamento mal feito. Não surtiu, achatou a curva, ok, algumas pesquisas disseram que foi importante, ok, mas poderia ter sido feito mais. Então, como foi mal feito, a nossa agonia vai se prolongar, né? Infelizmente. Então, agora, o que nos resta fazer é tentar lidar com a situação, né? A gente já viu que o Judiciário já declarou que há decisões que as decisões do Poder Executivo elas têm que ser respeitadas, né? Muito embora o Ministério Público Estadual tenha recomendado o lockdown, tanto aqui quanto em outros estados, no município, enfim, isso não aconteceu o lockdown total. A economia, o isolamento está sendo flexibilizado. Então, agora a gente tem que aprender a lidar com isso e exigir que sejam tomadas medidas mínimas, né, para evitar medidas mínimas, não, medidas para evitar a contaminação. Até assim, uma das vertentes também de atuação do Ministério Público do Trabalho, além da judicialização e da atuação nos inquéritos civis públicos, a gente também está priorizando a destinação de valores de multas trabalhistas, de multas decorrentes de condenações em ações civis públicas ou de multas decorrentes de descumprimento de termos de ajustamento de conduta, para esses valores para o enfrentamento da Covid. Então, já foram... isso é importante falar, porque às vezes o Ministério Público entra com ação civil pública, condena a empresa X a pagar tantos milhões em multa. Para onde vai esse dinheiro? Então,
há um pacto no Ministério Público do Trabalho de destinação desses valores para o enfrentamento da Covid. E como se dá? Na compra de bens, insumos, EPIs, testes, treinamento, ampliação de leitos. Por exemplo, para a Fiocruz, até eu fui ver... A própria Fiocruz foi muito beneficiada. Exatamente. Foram 7 milhões de reais no Rio de Janeiro. Olha, importante. Isso. 7 milhões de reais no Rio de Janeiro para a Fiocruz, através da Escola Nacional de Saúde Pública e também diretamente para a Fiocruz. Várias ações civis públicas para combater os efeitos da Covid e já vinha havendo destinação para combater também os efeitos do amianto. Não sei se o doutor Rivaldo sabe disso. Pois é. Então, a Fiocruz é um parceiro do MPT já de longa data. E só aqui no Rio de Janeiro já foram 16 milhões de reais de multas trabalhistas revertidas no combate à Covid. E além de comprar insumos, EPIs, equipamentos de proteção coletiva para hospitais, enfim, esses valores também estão sendo destinados para destinação de cestas básicas para a população mais vulnerável, para a população de imigrantes, por exemplo, para associações de jovens aprendizes que perderam as colocações, para vários setores. Já foram mais de 250 mil reais só de cestas básicas para populações vulneráveis, quilombolas, que são identificados dentro das nossas atuações, dos nossos procedimentos de investigação. Então, eu acho importante mostrar também para a sociedade que a gente não busca a condenação por si. Quando a gente entra com a ação, a gente não quer apenas ganhar uma ação, a gente não quer uma sentença positiva, a gente quer que esse efeito surta para o trabalhador, para que o trabalhador tenha seus direitos garantidos e para que o empregador não volte a cometer os mesmos erros, então ele paga essas multas, né? Ele paga as multas porque ele cometeu e para que ele não volte a cometer. E essas multas estão sendo revertidas para a sociedade. No Brasil todo já foram mais de 230 milhões de reais. No Rio de Janeiro, mais de 16 milhões de reais. Então, acho interessante deixar esse esclarecimento. E a Fiocruz sempre como um grande parceiro de atuação nessa causa da saúde pública. E essa preocupação com a saúde pública, com a saúde do trabalhador, ela não vem de agora com a pandemia. Né? Nós atuamos já, toda a atuação na proteção dos trabalhadores que foram expostos ao amianto, o doutor Rivaldo, acho que pode saber de alguma coisa, atuação em face dos hospitais públicos do Rio de Janeiro. Existem ações civis públicas tramitando há muitos anos na Justiça do Trabalho, desde 2015, 2016, sempre buscando garantir a implementação das normas de proteção à saúde e à segurança dos trabalhadores. Infelizmente, uma constatação muito ruim que a gente chega agora é que se os hospitais públicos já cumprissem as normas regulamentadoras expedidas pelo Ministério do Trabalho, que agora é o Ministério da Economia, talvez a situação não fosse tão ruim para esses profissionais, porque existiria lá um programa de prevenção de riscos, haveria equipamento de proteção suficiente, adequado, haveria equipamento de proteção coletiva, né? Infelizmente, isso também é reflexo, né? Esse número elevado de mortes de médicos e enfermeiros no Brasil também é elevado em razão desse passado de descumprimento e de irregularidades trabalhistas que a gente tem. Mas, enfim, as ações continuam e a atuação do Ministério Público já vem de longa data nesse sentido. Na Fiocruz nós temos um grande parceiro, que é o professor Fadel. Fadel, sei, lá em Brasília, tá. Grande parceiro da CTB. Sei. Eu queria ressaltar também, né, doutora, lá no Mato Grosso do Sul, no Brasil inteiro, né, mas eu sou testemunho lá do Mato Grosso do Sul, o papel e a coragem do
dos trabalhadores, dos dirigentes, dos juízes, dos promotores, da Justiça do Trabalho, do Ministério Público em especial, em várias situações que a gente já vivenciou no passado lá, e a coragem para suspender aqueles trabalhos considerados como análogo à escravidão, nos carvoeiros, nas populações indígenas, canavieiras, etc. e tal. Vocês estão de parabéns, são orgulho para toda a cidadania brasileira. Mas em relação à questão flexibilizar era hora ou não era, veja bem, Paulo, a Organização Mundial de Saúde recomenda pelo menos 3 grandes parâmetros para serem considerados no momento da flexibilização ou não. O primeiro deles é que se tem indícios concretos de que a pandemia, a circulação do vírus está reduzindo. E um dos parâmetros que ela sugere, são vários para medir essa variável, é que o número de amostras coletadas, o número de amostras positivas, dentre o número de amostras coletadas para detectar a doença, seja menos do que 5%. Ou seja, de 100 amostras que eu vou coletar, coletando a amostra naso e orofaríngea, 5 ou menos sejam positivas. Nós estamos com algo próximo de 40%, 50% no Rio de Janeiro. Naquele momento, lá atrás, quando a Fiocruz recomendou, devia estar em torno de 70% de positividade. A Organização Mundial de Saúde recomenda menos de 5%. Uma outra recomendação da Organização Mundial de Saúde é que o número de solicitações de internação seja menor do que o número de leitos disponíveis. Nós trabalhávamos naquele momento, e não sei hoje, esses últimos dias não tenho acompanhado, mas nós trabalhávamos com algo como 1.000 leitos, 1.200 leitos por dia, sendo necessário além da capacidade. 1/3 desses leitos sendo de terapia intensiva a sua necessidade. Uma outra recomendação da Organização Mundial de Saúde é em relação à vigilância desses casos positivos, que o sistema de saúde consiga saber de onde foi o contato desses 5% que deram positivo. Nós não temos a menor noção onde que a gente se infecta aqui. Se você me perguntar, Rivaldo, onde você acha que se infectou? Não tenho a menor noção se foi na Fiocruz, se foi, não sei, supermercado, não tenho a menor noção, mesmo usando máscara, etc. e tal. Então, as condições estão dadas. Você colocou uma outra questão importante. Aquelas populações que estão, neste momento, vulnerabilizadas, elas acabam sofrendo mais. A doutora Juliane salientou bem essa situação. E nós temos uma outra população que está sofrendo nesse momento, em parte pela exaustão psicológica, que nós precisamos levar em consideração também. As crianças e os adolescentes, mesmo os que estão reclusos, estão sofrendo sobremaneira. Então, no momento de flexibilizar, nós temos que ter um olhar diferenciado para essa população que está atendendo às orientações, mas que está sofrendo. Os idosos que estão em casa, sobretudo os idosos que moram sozinhos, estão sofrendo. Então, quando eu falo para a gente sentar no entorno da mesa, os poderes públicos, estadual, federal, municipal, do judiciário, do legislativo, do executivo, organizações governamentais e não governamentais, é nesse sentido, Paulo, é tentar identificar e fazer o que outros países fizeram. Por exemplo, vamos flexibilizar, num primeiro momento, pais saindo com crianças, ou pessoas de uma mesma família que morem no mesmo ambiente, todos de máscara, podem ir passear com guardada as devidas proporções nas praças. Tem várias maneiras da gente flexibilizar, diminuir essa pressão psicológica sobre uma camada da sociedade, para além daqueles que, como disse a doutora, é importante, a população que está desempregada, moradora de rua, quilombola, favelada, enfim, tem uma outra que é óbvio também que a gente tem que levar em consideração. Então, eu colocaria essas questões como debate e como aspectos que nós também deveríamos levar em consideração. Sempre repetindo,
o papel do Estado para garantir o emprego, para garantir uma renda mínima, para garantir a vida é fundamental. Assim, a gente está quase chegando no nosso final, doutora, e eu queria aqui registrar o seguinte: as informações que estão chegando para a gente agora, elas estão chegando através de um consórcio de empresas de comunicação por conta dessa confusão que o governo federal arrumou de tentar mudar aí, né, as informações, né, da Covid. Então, tem duas informações chegando, uma do consórcio e outra do governo. Então, as pessoas estão ficando confusas, mas me parece ser que a informação que vem do consórcio pode estar um pouco mais próxima da realidade, mas o que tem sido noticiado é que esses números, inclusive, a Universidade de Pelotas tem uma pesquisa sendo difundida no Brasil, dizendo assim, que esses números podem ser multiplicados por 6. Então, se esses números, se essas informações realmente se confirmarem, o drama vai ser muito maior. Mas as informações que nós temos aqui dava ontem à tarde 7.728 mortos para 81 mil casos. O Conselho Federal de Enfermagem registrou ontem 200 mortes de profissionais dessa área. Dizendo o seguinte, aqui no Rio de Janeiro, os hospitais do Rio, aliás, são os que mais têm casos de óbitos e de contágio. Nós temos informações de óbitos na SEDAI, de rodoviários. Mas eu deixaria aqui uma pergunta aqui, doutora Juliane. O que o MPT poderá, né, diante desses casos, caso realmente venha a ocorrer, inclusive ontem, assistindo aqui o jornal, em São Paulo, uma das preocupações é que esses casos podem aumentar em até 70%. Como que o Ministério Público poderá atuar em caso de recrudescimento dos casos aqui no Rio de Janeiro? E ao doutor Rivaldo, deixa aqui uma pergunta. Em caso, se esses números realmente vierem a acontecer, né, quais providências deveriam ser adotadas? Ele aqui já iniciou nesse bloco, né, mas quais providências poderiam ser adotadas em caso de recrudescimento derivado dessa adoção dessas medidas que os governos têm adotado aqui no Rio de Janeiro. Eu vou pedir a vocês que usem 5 minutos para fazer a resposta, 5, 6 minutos, que a audiência está boa, mas ela começa a cair em função do tempo. Então, se possível, a gente fechar em 5 minutos, para depois a gente dar a consideração final. Então, por uma delicadeza, eu passo a palavra para a doutora Juliane. Doutora, o que o MPT poderá fazer? Como o MPT vai atuar em caso de recrudescimento dos casos? Nós temos já informações que há problemas na fase atual, né? As empresas não têm o hábito de informar, né? Isso deveria ser uma prática, né? Deveria ser a transparência deveria ser, né, normal, de informar as autoridades o que está acontecendo em determinada empresa. Olha, aqui houve caso, aqui tantos casos. Não há isso, não há uma transparência. Mas é possível que esse Estado casualmente, como o doutor Rivaldo disse aqui. Como que a gente vai poder atuar, doutora? Antes de começar a responder, só para completar a fala do doutor Rivaldo das categorias ou, né, dos segmentos atingidos, eu queria lembrar o segmento da mulher trabalhadora, que é uma preocupação muito grande, porque agora muitas mulheres estão sendo obrigadas a voltar a trabalhar presencialmente, estão com filhos pequenos em casa, as aulas não retornaram, né, e vão fazer como? Então, para essa categoria,
pais também, né? Não só mães, mas pais também que têm esse problema, a preocupação tem que ser redobrada. A saúde mental dessas pessoas, o psicossocial dessas pessoas tem que ser olhado, tem que ser analisado. As empresas têm que ter atenção para isso também, né? O empregador tem que ter atenção para isso. Mas com relação à pergunta especificamente, assim, o Ministério Público do Trabalho ele vai cobrar, ele está cobrando já das empresas, né? Porque já houve, o isolamento já foi flexibilizado e as empresas estão abrindo, então estamos cobrando planos de retorno, né? O retorno, o ambiente de trabalho não lida com improviso, né? O ambiente de trabalho ele tem que estar preparado e totalmente adequado para receber esses trabalhadores de retorno e para que se evite a contaminação, né? Para que plano de contenção de contaminação mesmo. E esse planejamento, ele não é simplesmente dizer, nós vamos adotar todas as medidas sanitárias. Não. Cada estabelecimento tem que ter um plano de contingenciamento, que vai analisar as questões ali físicas do local, a quantidade de pessoas que circulam, a quantidade de pessoas, distanciamento. Enfim, o Ministério Público do Trabalho já está fazendo esse acompanhamento, está fazendo levantamento dessas medidas, acompanhando nos inquéritos, nos procedimentos promocionais e com base em experiências internacionais, estudos que foram feitos, normas das autoridades sanitárias, vão ser exigidas das empresas conforme o segmento econômico, conforme a atividade desenvolvida, planos específicos. E a gente vai analisar em conjunto com o nosso corpo técnico, engenheiros e médicos do trabalho especializados e talvez também infectologistas e outras especialidades que forem necessárias. Então, assim, a atuação vai continuar de forma intensa, sempre preconizando todas as medidas, o máximo de medidas para prevenção, de proteção da saúde e da segurança. Com relação a trabalhadores de transporte também, que o Dr. Rivaldo falou, também tem que ser implementadas essas medidas sob pena, né, de multas, enfim, de pagamento de ações civis públicas cobrando suas providências e vamos seguir firme nessa atuação. Agora, havendo contaminação, a empresa tem que tratar esse trabalhador de todas as formas, promovendo o afastamento, promovendo a testagem para que haja o retorno, não permitindo o retorno se não houver a testagem, promovendo a testagem dos trabalhadores que estiveram em contato com esse profissional, né? Enfim, é uma situação bastante delicada que nós vamos atuar na medida que os problemas forem surgindo, mas sempre com vistas à proteção máxima da saúde do trabalhador. Esse debate está maravilhoso, teria milhões de coisas para falar, né? Muitas coisas. Foi um prazer muito grande, uma honra estar aqui, vontade de continuar falando, mas infelizmente eu estou vendo aqui que o nosso tempo já está, né, no limite. Doutora, eu esqueci de falar para a senhora sobre um detalhezinho, para poder em um minuto fazer uma consideração sobre aquela decisão do STF sobre a doença ocupacional motivada pela Covid. É um assunto que suscita muita discussão, né? Acho que a gente vai poder voltar em uma outra hora, mas se a senhora puder dar um pitacozinho, eu te agradeceria. Um pitaco bem rápido, porque é um assunto realmente polêmico, né? A medida provisória primeiro disse que não haveria a caracterização como doença ocupacional, mas com a revogação do artigo 29, né, pelo STF, a Covid pode ser considerada uma doença relacionada ao trabalho, sim. Pode ser, sim. Opiniões contrárias vão existir, e isso não é uma opinião do Ministério Público, é uma opinião minha. Porque, assim, o que acontece? As pessoas que estão indo trabalhar estão indo porque não puderam fazer um isolamento correto. O empregador ele vai ter que demonstrar que adotou todas as medidas e que aquelas medidas foram eficazes o suficientes para evitar a contaminação. A gente vai ter que considerar muitos fatores, vai ter que considerar a exposição ao risco ocupacional, porque a exposição pode ser alta, média, baixa, conforme a atividade desenvolvida.
É um assunto para uma próxima mesa. Exatamente. E tem até a questão, por exemplo, do transporte, se a pessoa se contaminou no transporte. Porque desde que a medida provisória 905 caiu, o acidente de percurso ele voltou a ser considerado acidente de trabalho. Perfeita, doutora, perfeita. Então, se a pessoa for contaminada no transporte público... Alguém tem que pagar a conta, né? É ocupacional. Então, o empregador ele tem que estar ciente que ele pode ser responsabilizado e as consequências trabalhistas e previdenciárias são longas, né? Há muitas consequências, desde a estabilidade no emprego, se ele estiver afastado por mais de 15 dias, até a questão previdenciária, enfim. É um debate muito longo, mas como eu reafirmo, é uma opinião minha, que é um assunto que realmente vai dar bastante discussão. Doutora, eu vou passar aqui para o doutor Rivaldo, mas é o seguinte, eu vou convidar os presidentes das centrais sindicais, vamos convidar o próprio Ministério Público do Trabalho para a gente debater esse assunto. Esse assunto é uma live de 3 horas, no mínimo. Doutor Rivaldo, então, como é que a academia vai reagir diante do recrudescimento derivado dessa flexibilização? Veja bem, Paulo, essa intermitência, esse vai e vem, como eu disse, a gente tem que se acostumar com ele. Um dos aspectos que a academia tem que fazer é envidar todos os esforços possíveis e imagináveis para contribuir na busca de soluções que pelo menos amenizem a gravidade da situação. O nosso sonho de consumo seria uma vacina que nos protegesse contra a infecção. Essa vacina virá, mas não num espaço curto o suficiente para a gente falar esse ano de 2020 estará resolvida a vacina. Nós não temos elemento neste momento para afirmar isso. O mais provável é que demore pelo menos um ano a mais. Mas também continuar vários tipos de estudos que possam tratar melhor esses quadros clínicos mais graves, medicações menos tóxicas, com menos reações adversas. Enfim, há um arsenal a ser pesquisado, conhecer quais são as respostas que cada organismo dá para aquele agente estranho chamado coronavírus, que entrou no seu corpo. Enfim, tem um mundo para ser trabalhado. E também acompanhar a dinâmica de ocorrência da doença, para onde ela está indo, para onde ela está voltando, e passar esse conhecimento para as autoridades sanitárias. É importante que todas essas medidas sejam tomadas com base em evidências, em dados confiáveis, coletados de forma tranquila, serena, transparente, sem afogadilho, e que essas decisões, volto a repetir, estejam compartilhadas entre o poder público, o poder privado, entre o governamental, não governamental, as várias esferas de governo, naquela perspectiva de salvar vidas. O problema da economia, a recessão econômica, a desigualdade social, o apartheid, nós não vamos resolver em curto espaço de tempo, mas podemos amenizar. É importante dizer que todas essas medidas, o Paulo e a doutora Juliana, no nosso entendimento, elas deveriam ser feitas com tranquilidade. Nós precisamos de paz na sociedade, garantir as instituições, o funcionamento das instituições, a defesa da democracia enquanto um valor universal é tarefa de todas os cidadãos e cidadãs. Nós não temos caminho futuro tranquilo fora do espaço democrático, fora da convivência democrática, onde os contrários, onde os diferentes possam se expressar e possam conviver, cada um com suas convicções. Não há necessidade de eu convencer o Paulo a pensar como eu, nem o Paulo me obrigar a pensar como ele. Cada um tem as suas individualidades, mas enquanto tecido social, nós precisamos ter uma outra tranquilidade para não ficar o clima de disputa, porque o que muitas vezes é colocado é que tal instituição emitiu um parecer que é contrário à posição de tal instância. Não é isso que tem que acontecer. Nós temos que ter uma maturidade para fazer esse debate e tentar
convencer as pessoas desses valores, dessa ética, da defesa da vida enquanto um patrimônio de todos nós. E, sobretudo, a defesa da democracia, volto a dizer, fora da democracia, nós não teremos futuro. É possível até, né, Paulo e doutora Juliane, que muitos dos nossos argumentos, das nossas intenções, não sejam levadas em consideração. Que a gente perca, digamos, essa narrativa para convencer um maior número possível de pessoas a entrar nesse grande cordão em defesa da vida. É possível que isso aconteça. A gente, quem estuda a história do Brasil tem, e do mundo, tem esses vai e vem. Não tem sociedade que teve um caminho retilíneo único. Mas é importante, sobretudo, doutor e Paulo, que a gente tenha a tranquilidade para poder olhar no espelho, assim, só a gente, olhar olho no olho, no espelho, olhar para um filho, para uma filha, para um neto, para um bisneto e dizer daqui a 10, 20, 30, 40 anos, eu vivi esse período difícil da sociedade brasileira, não me acovardei, não me omiti, fiz a minha parte, não consegui o que eu intentava, mas não me acovardei e, sobretudo, não me omiti, porque muitas vezes o mais fácil é a omissão, é fingir que não está vendo essa desigualdade, fingir que não existe apartheid, fingir que não existe desemprego, fingir que não existe um clima de violência que está sendo gestado dia a dia. A defesa da paz, quanto um valor universal dos princípios de uma política, de uma convivência pacífica, é fundamental para que a gente consiga superar os desafios que nos são impostos por essa pandemia. Fora desse terreno, no confronto, acho que, infelizmente, só choraremos mais mortos pela frente, infelizmente. E obrigado pela oportunidade gigantesca. Eu gostaria de continuar debatendo com vocês, mas eu sei que os tempos nossos já se esgotaram. A gente aqui agradece, né, a presença de vocês aqui. Muito nos honrou, doutora Juliane, a sua presença, do doutor Rivaldo. A direção da CTB agradece esse nosso encontro. Enquanto a gente está aqui, a medida provisória 936 está sendo votada no Senado. Acabei de receber a notícia aqui, e a gente vai ter que tratar, né, doutora, as consequências dessa decisão. Mas é isso que o Rivaldo está colocando aqui para nós. Nós vamos perseverar nessa direção, Rivaldo. A defesa da democracia e a defesa da vida é fundamental para nós. Nós, trabalhadores e trabalhadoras, sabemos perfeitamente que é na democracia que se ampliam os direitos da classe trabalhadora, né? Que mais direitos e mais condições de vida, de moradia, enfim, é na democracia que esses direitos são conquistados. Não existe saída para nós que não seja no leito democrático. Então, quero aqui agradecer a presença de vocês. Eu tenho tido aqui uma série de demandas para tratar, né? Uma delas agora é sobre o retorno das aulas. Nós estamos discutindo como que nós vamos fazer para resolver esse tal protocolo, né? É um nome que está em moda agora, né? Mas tão necessário de adotar medidas, porque há uma pressão muito grande, tanto da rede pública quanto da rede privada mais ainda, né, para o retorno das aulas. Aqui no Rio de Janeiro, né, a rede estadual e a rede municipal é muito grande, né, somada à rede privada, é um número gigantesco, né, de profissionais da educação envolvidos, de alunos e alunas, e nós vamos ter que tratar essa matéria, né? Então, é um desafio para nós, Rivaldo, tanto para a academia quanto para o Ministério Público do Trabalho, interagir sobre essas demandas específicas, de setores específicos da vida pública brasileira, em especial aqui do Rio de Janeiro, nesse momento aí que está fazendo isso, esse pêndulo, né? Vai e vem, mas está indo mais do que está vindo, né? Então, vamos nos preparar. Eu agradeço ao nosso amigo Zé Roberto, que vai apresentar sua dissertação, né? Então, boa noite para todos. Sucesso ao Zé Roberto lá em Zé Roberto. Estou torcendo pela defesa lá.
Boa nós defesa. todos aqui. Nós todos. E aguardemos a nossa próxima live. Nós vamos tratar da repercussão da flexibilização no setor de comércio. Boa noite a todos e a todas. E mais uma vez, obrigado ao Rivaldo e à Juliane. Boa Obrigado. noite, pessoal. Boa Muito noite. obrigada.